Vamos receber a nossa pastora nessa manhã com alegria e honra, queridos. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Vamos abrir o nosso coração para que Deus vai falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Tem sido uma série tremenda e o Senhor tem usado a nossa pastora. Então eu quero convocar você agora a ligar-se aí com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Querendo um tangedor ali, quem está no plantão hoje, ser o nosso tangedor. Queridos, vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa série, amém? Sobre o poder do sangue de Jesus. Hoje eu nem trouxe PowerPoint, porque hoje a área em que vamos ministrar, que vamos aplicar o sangue de Jesus, ela está mais ligada a ministrações diretas, e é isso que nós vamos fazer. Amém, igreja? Então, eu vou te dar rapidamente uma base, né, a base bíblica dessa ministração de hoje, dessa aplicação do sangue de Jesus, e aí já vamos passar a esse momento de ministração. Queria que você abrisse comigo sua Bíblia, em Isaías, no capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. Nós vamos ler dois textos, estaremos hoje com dois textos base. O primeiro é Isaías 53, versos 4 e 5, e o outro é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Lucas 13. Você já está aí comigo? Diga glória a Deus. Só quem ama a palavra do Senhor, diga aleluia. Aleluia. Irmãos, nós temos estado nessa série conhecendo o poder do sangue de Jesus. Essa já é a terceira parte, né, o terceiro domingo, em que estamos ministrando sobre a série Conhecendo o Poder do Sangue de Jesus. Se você perdeu alguma parte, está disponível lá no CSN TV, no YouTube, e você pode acompanhar. A palavra do Senhor nos diz assim, quero ler junto com você, Isaías 53, 4 e 5. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos lá? Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Deixa esse texto aí para mim, é só 4 e 5. Eu quero recuperar aqui o nosso entendimento, especificamente da semana passada, onde nós falamos sobre os dois jardins, amém? Onde nós entendemos que a agonia que Jesus passa no Getsêmani, né, onde diz que ele tem uma tristeza tão profunda, uma agonia tão profunda, que ele sua gotas de sangue. E nós pudemos entender, então, que essa agonia não estava relacionada a medo, né, um medo humano de ser açoitado, um medo humano de ser crucificado, ou mesmo um medo humano da morte. Mas, de fato, esse texto que vem nos confirmar que toda essa agonia e sofrimento e luta que leva Jesus a suar, né, a fazer o seu primeiro derramamento de sangue, que foi no jardim do Getsêmani, suando gotas de sangue, está relacionado ao cálice que ele havia de beber, está relacionado ao cálice que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. E o que tinha nesse cálice está aí descrito no verso 5, né? Todas as transgressões, todas as iniquidades. É por isso que o verso 4 vai dizer assim: nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus, mas
Então, aquilo que os olhos humanos viam apenas como um homem sofrendo, né? Na verdade, espiritualmente tinha um contexto sobrenatural do grande plano de redenção, resgate e salvação do nosso Deus. Aquilo que traz tamanha agonia é que Jesus, sendo Deus na terra, Filho de Deus, sendo santo, nunca tendo conhecido o pecado, teria que tomar o nosso lugar, tomar do nosso cálice, tomar o nosso lugar, para que então pudéssemos ser feitos justiça de Deus, para que ali o poder da morte fosse repreendido, o poder do pecado, e que nós pudéssemos de novo ter acesso ao nosso Deus, termos vida eterna em Cristo Jesus. A esse pecado, a essa rebeldia, desobediência, iniquidade, é que se refere o cálice que Jesus tomou ali naquela cruz. Amém? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Amém, queridos? Amém? Então nós entendemos aqui que nesse cálice, né, que Jesus toma naquela cruz, algumas coisas estão contidas ali, né? O pecado, a transgressão, a iniquidade e também as nossas enfermidades. Olha aqui, as nossas enfermidades, as nossas dores. Olha que coisa tremenda. Irmãos, olha o que diz a palavra: o castigo que nos traz a paz, verso 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelo caminho que Ele decide nos substituir, pisar no nosso lugar, passar por aquele caminho de morte, aquele caminho de condenação, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Você entende isso nessa manhã e pode dizer glória a Deus? Então, nesse processo de cruz, né, nós sabemos, temos falado de alguns derramamentos. O primeiro foi ali suar gotas de sangue no jardim do Getsemane. E hoje nós vamos falar sobre o derramamento do corpo de Jesus, né? Do corpo ali que foi açoitado, corpo de Jesus açoitado. Então o tema da nossa palavra é o corpo ferido e o milagre da substituição. Amém? Diga comigo: corpo ferido e o milagre da substituição, porque Ele tomou o nosso lugar. Amém, queridos? Ele tomou o nosso lugar, o milagre da substituição. Eu já vou ler o outro texto de Lucas, ok? Já fica aí, nós vamos aqui caminhando e vamos passar pelo texto de Lucas. Essa palavra de Isaías 53, ela não é uma promessa futura, ela é uma obra consumada. Amém? Glória a Deus. Olha o texto como diz: Ele vai levar sobre si, é isso? Ele levou. Diga comigo: é obra consumada. Amém, queridos? Não podemos viver como se, né, algo ainda será feito, algo não, está, diga comigo, está consumado. A obra está consumada, a obra de redenção, de restauração, é sim para a minha vida, é para a sua vida, amém, irmãos? E não deixo o inimigo te dizer nada diferente disso. Entendendo um pouco, né, dessa relação com a doença e com a enfermidade, sobre o qual vamos falar hoje, sobre a cura física, essa promessa de que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores. Quantos creem que Deus cura enfermidade? Ele cura doença, Ele cura dor da alma, enfermidade física, enfermidade emocional, amém? Enfermidade geracional. Quem quer que o Senhor é o Deus que entra, que cura, e o seu sangue tem poder para nos libertar. Diga glória a Deus. Irmãos, a enfermidade é um instrumento de destruição, alinhado ao propósito do inimigo. O pecado e a desobediência abriram a porta para a enfermidade e para a dor. Foi o pecado e a desobediência, não havia isso no jardim. Mas a queda abre porta para a enfermidade, abre porta para a dor.
Uma das maldições, né, que vem através do pecado ali, já vem sobre Eva. Com dor, você dará à luz a filhos. Então, começa toda essa parte física que também envolve o nosso físico. A enfermidade é produto, irmãos, de um germe maligno que se desenvolve e cumpre seu propósito nessa terra. Ela vem com a missão que está lá em João 10:10, matar, roubar e destruir. Então, nós temos que tomar posse desse sangue que foi derramado, que derrotou a Satanás e que derrota esse espírito de doença, de enfermidade. Tomar posse desse sangue ali, que quebra esse espírito de rebelião e pecado, que trouxe espírito de enfermidade, dor, trouxe o pecado através da queda de Adão. Mas Jesus na cruz tirou todo o poder, toda a força e toda a autoridade do inimigo sobre o nosso corpo. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Então, querido, você não tem que mimar a sua doença. Você não tem que mimar a sua enfermidade, a sua questão física. Com ela, nós precisamos usar da autoridade do sangue de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, muitas vezes nós acreditamos mais na ciência médica do que no poder daquele que criou este corpo. E é fato, eu não estou dizendo aqui, pastora, todos serão curados. Irmãos, esse corpo aqui, né, o corpo da carne, o corpo, né, da perdição, do pecado, esse corpo voltará ao pó, amém? Está escrito que ele vai voltar ao pó. Mas nós não vamos viver uma vida debaixo de enfermidades. Enquanto estivermos nessa terra, há uma promessa de cura sobre o nosso corpo. Há uma promessa de longevidade. Quem recebe? É promessa de Deus, não é? Viverão longos dias sobre a terra. Amém? Uma longevidade com saúde. Quem recebe? Amém? É uma longevidade, é saúde de dentro para fora, é saúde na alma, sabe? São as dores emocionais curadas. Quem recebe em nome de Jesus? Amém? Eu quero já profetizar, você não vai viver debaixo de depressão. Você não vai viver debaixo de angústia, de falta de paz, de perturbação na sua mente, que reflete no teu corpo e te dá todo tipo de sintoma, de dor, de aflição na sua pele, no seu estômago, sabe? E te deixa com palpitação. Querida, em nome de Jesus, nós declaramos o sangue derramado do corpo flagelado de Jesus naquela cruz, por aquelas chicotadas. Ele é poderoso para tocar uma gota desse sangue. Ele toca a nossa vida e absorve todo o mal. Ele absorve todo o mal. E nós somos livres pelo poder daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Amém, querido? Aleluia. Irmãos, é crer. Você tem que crer que quando uma gota do sangue de Jesus toca a sua vida, é o decreto de morte da enfermidade. É o decreto de morte desse ataque na área do físico, da enfermidade, da sua mente, do seu coração. Irmãos, com isso eu não estou dizendo que não temos que nos cuidar, que não temos que nos tratar, amém? Amém? Que não temos que fazer a nossa parte, que não existam enfermidades, né? Toda enfermidade é demônio. Eu não estou falando isso, irmãos. Eu estou falando como nós nos posicionamos. Amém, igreja? Como nós oramos relativo a uma enfermidade, sabe? Porque a partir do momento que eu aceito, que eu me conformo, que eu vou passar por isso o resto da minha vida, que é um histórico familiar. Isso aqui eu vou ter que enfrentar o resto da vida. Irmãos, conformismo é a maior arma do diabo para nos manter aprisionados. É por isso que Romanos 12:2 há um grito, né, há um clamor que diz: não vos conformeis. Romanos 12:2, não vos conformeis com este século.
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, pastor, essa pregação sua aí, crente não fica doente. Irmãos, eu fico doente. Eu tive uma doença gravíssima no meu fígado, que é raríssima, 1 em 1 milhão. Em 2001, eu passei por uma cirurgia de quase 14 horas. Passei por UTI, passei por tudo que você puder imaginar. Mas estou aqui para a glória de Deus. Porque enquanto eu estava passando por aquilo, eu estava clamando pelo sangue de Jesus para me curar. Eu estava clamando pelo sangue de Jesus para absorver aquele mal. Eu estava declarando, o Senhor podia simplesmente me curar, né? Simplesmente fazer desaparecer, como Ele fez com Israel. Cadê a Débora? Amém? Quantos ouviram esse testemunho, irmãos? Misericórdia, né? No dia que Israel chega para a cirurgia, com uma massa enorme, né, nas costas. Como era o nome dela? Linfoma. Mas era grande. De 9 centímetros. Quando ele chega para essa cirurgia, para retirar esse linfoma, para enviar para biópsia, para fazer todo o processo. Ele passa antes numa sala e a médica vai marcar onde que vai ser feita a cirurgia. E a médica começa a procurar. E desapareceu completamente. E Israel não fez a cirurgia. Glória a Deus! Irmãos, era para fora. Pela camisa você via. Não era uma coisinha assim, uma coisinha que sumiu, não. Era tanto que tinha que fazer a cirurgia. E o Senhor fez um milagre. Amém? Foi agora, né? Semana retrasada. Segunda-feira. Você crê que Deus está movendo sobre o poder do sangue de Jesus? Nós temos orado aqui e chamado, não é? Temos proclamado. E o Senhor está movendo. E a Débora sai, chegando para a cirurgia com seu filho, né, para ficar internada, ela vai embora com seu filho curado, sem ter passado pela cirurgia. Aleluia. Eu imagino a médica olhando o exame. Você também, né, Débora? Você e a Débora, você tem que dar esse testemunho aqui, né, irmãos? E falando, mas aqui, está aqui. Mas não está aqui. Porque o Senhor cura. Amém, queridos? Mas muitas vezes, irmãos, nós vamos passar. Eu falei para o Senhor quando eu estava doente, Senhor, eu sei que o Senhor pode me tocar e me curar dessa enfermidade no meu fígado. E eu orei para que Ele me curasse, irmãos, para que aquilo desaparecesse. E eu fiz mais um exame e continuava lá. E o médico falou, ou você opera agora, ou você morre. Você não tem 2 meses de vida do jeito que você está. E eu falei assim, orando, fui para a palavra, eu e meu marido, buscando. O Senhor me deu a palavra do tanque de Siloé. E o Senhor disse para mim assim, você vai fazer a sua cirurgia. A sua cirurgia é o tanque de Siloé. Mas quem está te enviando para lá sou eu. E sou eu que te trago de lá curada. Glória a Deus. Tomei aquela palavra para mim. Saí de casa, arrumei minha bolsinha para ir para o hospital. Para saber, nem sei quanto tempo eu ia ficar lá. Foram muitos dias, muito tempo de internação. E eu saí de casa dizendo, Senhor, estou indo para o meu tanque de Siloé. E voltarei de lá curada. Foi em 2001 que isso aconteceu. Muitas palavras de que eu teria, né, muitas dificuldades a partir de então. Muitas coisas que eu não poderia fazer, comer, realizar. Que eu teria que tomar remédio o resto da vida. Nenhuma delas se concretizou. Até hoje, todos os anos eu tenho que fazer check-up, irmãos. Todos os anos. Porque, né, vira de cabeça para baixo a gente. De tanto exame. Todos os anos, o milagre é comprovado. Todos os anos, sobrenaturalmente. Taxas normalizadas. Fígado funciona. Não precisa de medicamento. Não precisa de nada. E eu saio sempre com a palavra. Só continue acompanhando. Para a glória de Deus. Amém?
Marli outro dia deu uma palavra aqui. Diaconisa Marli, está aí? Diaconisa Marli deu uma palavra aqui, eu tomei posse. Ela falou de algo, foi na consagração, né, Marli? Que tinha aparecido, um testemunho, sim? Que tinha aparecido, né, um nódulo, uma coisa, um cisto. E ela fez uma profecia. Não vai prosperar, não vai se desenvolver, não vai evoluir. Porque o médico tinha dito, se ficar aí do tamanhozinho que está, não tem problema nenhum não. Não pode evoluir. E ela começou a zelar sobre essa palavra. Não vai evoluir. Não vai crescer, não vai tomar conta, não vai... Amém? E ela já tem vivido esse milagre para a glória de Deus. Há alguns anos. Para a glória de Deus. Amém, irmãos? Você está entendendo que não é... Nesse mundo tereis aflições. Eu não estou aqui pregando toda... Não, mas seu posicionamento. O sangue de Jesus é poderoso para absorver todo o mal. Amém? Lucas 13, eu nem vou ler, hoje não é dia disso, eu vou falar. Amém, irmão? Depois você lê tudo. Lucas 13, você vai achar a história de uma mulher que foi curada num sábado. Uma mulher que havia 18 anos estava encurvada. Jesus entra, vê aquela mulher e, irmãos, a medicina dá muitos nomes a todas as doenças, sim ou não? Tudo tem nome. Mas Jesus, quando encontrou essa mulher encurvada, ele chamou de espírito de enfermidade. Depois pode botar aí para mim, Lucas 13. Espírito de enfermidade. Isso nos mostra, irmãos, de novo, o que estamos falando aqui. Que essa enfermidade, ela não vem de Deus. Ela vem de toda essa queda, de todo esse pecado. O Senhor não tinha isso como projeto original para os seus filhos. É a partir do verso de número 10 e 11, isso, né? Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de... Quantos anos, irmãos? 18 anos ela andava encurvada, sem poder se direitar de modo nenhum. De modo nenhum significa que ela deve ter tentado muito, né? De modo nenhum. E Jesus disse, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Alguém questionou porque era sábado. Os religiosos, né? Aí, no versículo 15, o Senhor diz, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em um dia de sábado esta filha, leia comigo, esta filha de Abraão, a quem, irmãos? Fazia presa há 18 anos. Irmãos, eu não estou querendo dizer com isso, se eu estou doente, eu tenho demônio. Se eu estou doente, é um espírito maligno, é Satanás. Entenda, o que a Bíblia está dizendo claramente é que a enfermidade é algo maligno. É algo associado ao diabo, a Satanás. É fruto da queda, é fruto da desobediência, da rebelião, sabe? É fruto da obra das trevas, das obras das trevas, que vem para matar, roubar e destruir. É isso que o Senhor está deixando claro. É o inimigo. É o inimigo. E contra o inimigo nós usamos a autoridade. Amém? A autoridade. A autoridade. Nos posicionamos em autoridade para crer. Crer em quê, pastora? No milagre da substituição. Amém? O milagre da substituição. O que é isso, pastora? Na cruz do Calvário houve uma substituição divina e estabelecida pelo mesmo Deus, onde toda a maldade que tínhamos recaiu sobre Jesus, para que toda a bondade dele viesse sobre nós. Amém? Na cruz houve uma troca divina. Nosso pecado sobre Jesus.
a justiça de Jesus sobre nós, a nossa enfermidade sobre Ele, a vida dele sobre nós. Amém, irmãos? Você está entendendo essa substituição? O que foi feito na cruz sobre a mim e sobre a sua vida? Amém? Para aqueles que têm uma vida rendida aos pés do Senhor. Então, o Senhor nos ensina que nós temos que nos posicionar em autoridade. Temos que aplicar o sangue de Jesus. De novo eu vou fazer referência a Êxodo 12, quando fala da Páscoa, né? Do derramamento ali do sangue do Cordeiro, para estar protegido do espírito da morte. Aquela família tinha que imolar o Cordeiro dentro de casa, e diz o texto que tinha que colocar o sangue numa bacia. Não é à toa que depois o tabernáculo, um dos utensílios do tabernáculo era a bacia, lugar de purificação, já apontando que o sangue de Cristo é aquele que nos lava, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Amém? Então eles botavam o sangue na bacia. Irmãos, então não era só ter o sangue. Diga comigo, não era só ter o sangue. Eita, irmão, acorda aí e diga, não era só ter o sangue. Era saber aplicá-lo de acordo com as orientações de Deus. Não era só ter o sangue, imolamos o cordeiro, e agora? Então, essa revelação vem, olha, vocês vão colocar o sangue numa bacia, vocês vão pegar o hisopo, vocês vão passar nessa bacia e vão colocar o sangue nos umbrais da sua porta. Diga comigo, não é só ter o sangue, é tomar do sangue e colocá-lo no lugar certo. Amém? Diga, aplicá-lo no lugar certo. O hisopo fala da nossa confissão, fala da nossa palavra, de tomar a autoridade de tomar este sangue sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Você precisa compreender, você precisa entender que você precisa tomar deste sangue e aplicá-lo no lugar certo da sua vida, e aplicá-lo nos umbrais da sua porta. E isso é feito pela palavra. Por isso que eu digo que o hisopo é a confissão. É quando você aplica esse sangue derramado na sua vida. Ele já está derramado, a obra já está consumada, mas nós precisamos aplicá-lo. Não adiantava ter o sangue em casa se ele não fosse tomado com o hisopo e fosse aplicado aonde ele deveria estar. E olha que coisa, nos umbrais da porta, na entrada, sabe? Na entrada da sua vida, naquilo que entra na sua vida, aquilo que sai da sua vida. Irmãos, tem que estar debaixo do sangue do Cordeiro. Tem que estar protegido pelo sangue do Cordeiro. O hisopo, nossa confissão, a palavra liberada sobre a nossa vida. É por isso que nós temos feito confissões aqui sobre o sangue, amém, irmãos? Nós temos aplicado. Por quê? Porque muitas vezes com o nosso hisopo, nós estamos declarando, não tem jeito, não tem cura, não tem solução, eu sou assim, né? Muitos dos temas do Mulher Única, do Mulher que foi apresentado aqui, né? Como a gente se vê, como a gente fala sobre nós, como a gente se entende, como a gente entende a nossa família, e a gente traz aquilo com hisopo, vai lá no passado com hisopo, para embebedar naquele, não é embebedar, perdão, embedar naquele, encharcar, melhor dizendo, em todo aquele histórico, né? Em todas aquelas maldições, em todas aquelas tristezas mesmo, dias difíceis de luta, que a história familiar de todo mundo carrega, irmãos. Não pense que é só a sua, não é verdade? Todos carregamos, e a gente, né, vai encharcar nisso e botar isso nos umbrais da nossa vida.
botar isso de frente na nossa vida. Colocar nos nossos portais o passado, as maldições, aquilo que os meus avós fizeram, meus pais, aquilo que eu não recebi, aquilo que eu não vivi, uma herança de DNA, de uma doença hereditária, uma herança de uma falência, uma herança de um fracasso, uma herança de uma baixa autoestima, uma herança de um complexo de inferioridade, uma herança de medo, uma herança de depressão, uma herança de pavor. É por isso, irmãos, eu tenho repetido isso aqui 1000 vezes. Os gigantes que você se recusa a enfrentar, você vai deixar para a sua próxima geração. É tempo de se levantar de uma vez por todas e pegar esse sopro que o Senhor tem colocado nas suas mãos, tomar essa autoridade que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. É tempo de dizer: Senhor, eu não vou mais levar esse sopro para encharcá-lo, Senhor, em dores, em sofrimentos, em realidades, em passado, em históricos, em traições, em situações difíceis. Não, Senhor, o sopro que está nas minhas mãos agora, ele será mergulhado na bacia do sangue do Cordeiro, o sangue derramado do teu corpo naquela cruz. Senhor, eu quero encher, eu quero encharcar com este sangue, e estou colocando nos umbrais da minha vida, nos umbrais da minha porta, eu estou colocando, Senhor, nos umbrais da minha casa, da minha família, o sangue precioso do Cordeiro Santo de Deus. E sobre este sangue é uma palavra: ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos. E por suas pisaduras nós fomos. Fique de pé nessa manhã, querido. Vai glorificando ao Senhor. Eu quero orar com você. Aleluia. Quero ter um momento de ministração, de oração com a tua vida nesta manhã. Aleluia. Não perca esse momento, não se desligue. Este é o momento onde o Senhor tem nos revestido dessa autoridade. Autoridade que havia sido sim perdida no Éden, mas que foi restituída quando Jesus foi fiel naquele jardim e disse: eu vou, Senhor, fazer a tua vontade. Eu vou beber esse cálice. Aleluia. O milagre da substituição, ele acontece para mim e para a sua vida. É por isso que o que aconteceu no nosso passado, as nossas heranças, elas não são determinantes na nossa vida, porque Jesus nos substituiu. Amém? Ele pagou o preço por nós, e nós somos livres em Cristo Jesus. Diga aleluia. Aleluia. Irmão, repita comigo assim: quando uma gota do sangue de Jesus entra em contato com a enfermidade, diga: o sangue absorve o mal e neutraliza a força desta enfermidade, e ela tem que desaparecer em nome de Jesus. Amém? Querido, resista, rejeite, renuncie. É assim que se lida com a enfermidade. Diga comigo: resista, rejeite, renuncie. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Há poder no sangue de Jesus. Amém? Eu só quero dar uma última direção antes de nós repetirmos as orações. Irmãos, nesse momento, a gente não entra na presença de Deus com arrogância. Nós clamamos pela sua misericórdia. Amém? Senhor, eu não mereço. Senhor, por que isso? Senhor, por que eu? Irmãos, a Bíblia também vai falar de 2 personagens, né? Que começam a orar diante do Senhor. E eles têm atitudes diferentes. Eles têm atitudes diferentes.
O fariseu dizia com arrogância: graças a Deus que eu não sou como os outros homens. Talvez ele estivesse se referindo: graças a Deus que eu não sou um bêbado, não sou um adúltero, não sou um injusto, sou fiel, jejuo, dou dízimo, dou oferta. Mas a palavra diz que havia um publicano que golpeava o seu peito e dizia: Senhor. Irmãos, ele não teve coragem nem de entrar no templo. Tamanho reconhecimento de ser indigno, sabe, do seu pecado. E a Bíblia diz que ele golpeava e falava: Senhor, eu não sou digno, mas tem misericórdia de mim. Senhor, eu sou um pecador, mas tem misericórdia de mim. Davi disse: Senhor, quem sou eu e quem é a minha casa, para que te lembre de nós, mas tem misericórdia de mim. Então, irmãos, eu já vou te dizendo, a Bíblia diz que tem coisa que a gente pede e não recebe porque pede mal. Diante de Deus não se entra com arrogância. Diante do Senhor não se entra com arrogância. Um coração contrito, reconhecendo que não somos dignos, né? Que por causa do pecado estávamos fadados sim à doença, mas pelo sangue do Cordeiro nós nos rendemos a este sangue e declaramos a cura do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você faça algumas declarações comigo, em nome de Jesus. Querido, já pensa aí na tua família. Já pensa na tua enfermidade, que você tem lutado com ela. Pensa nos históricos de doença. Pastora, na minha família todo mundo morre do coração. Na minha família todo mundo tem problema de rins. Na minha família todo mundo é diabético. Pastora, na minha família todo mundo tem problema pulmonar, respiratório. Na minha família todo mundo tem problema de psiquiátrico. Pastora, na minha família, olha, eu não sei o que é, mas eu sei que o Espírito Santo está aqui, e eu sei que somente uma gota deste sangue é poderosa para quebrar toda maldição, é poderosa para encerrar com toda a opressão, e que todo espírito de enfermidade enviado por Satanás vá batendo em retirada deste lugar, vá batendo em retirada de cada família aqui representada, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Diga comigo: pelo sangue de Jesus eu fui redimido do poder do inimigo. Diga: Satanás não tem autoridade sobre o meu corpo. Toca no teu corpo aí, querido. Diga: não tem autoridade sobre o meu corpo. Diga: eu fui transportado para o reino de Jesus. Diga: pelo sangue de Jesus os meus pecados foram perdoados. Diga: toda acusação contra mim foi cancelada na cruz. Diga de novo: toda acusação contra mim foi cancelada na cruz. Diga: enquanto ando na luz, o sangue de Jesus me purifica. Diga: me purifica agora, quebrando toda opressão, toda opressão. Diga: em autoridade eu declaro: toda enfermidade que está no meu corpo não veio de Deus, não veio de Deus, e não permanecerá, e não permanecerá. Diga: espírito de enfermidade, eu te repreendo agora, agora. Solta o meu corpo, solta a minha vida, solta a minha mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Senhor, vai tocando agora, vai tocando agora. Irmão, se tem algo acontecendo aí no teu corpo agora, pastor, eu estou sentindo alguma coisa, vem aqui à frente. Os pastores, diáconos, os intercessores já estão preparados para este momento. Oh, aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa.
Deixa eu te dizer uma coisa, tem coisa presa na nossa vida no campo da alma. Você não é curado porque não perdoa, não é curado porque carrega amargura, isso impede a cura. Então, se você vier aqui, você vai vir para ser ministrado, liberando perdão, deixando a amargura sair, e o teu corpo físico será liberto em nome de Jesus. Se você precisa dessa oração, vem aqui à frente, e nós, igreja, vamos continuar repetindo, enquanto alguns irmãos são ministrados pessoalmente. Você vai continuar aplicando o sangue de Jesus junto comigo. Se você sente que precisa vir à frente, se você sente algo na sua vida como uma opressão, nessa área física, nessa área de enfermidade, não perca esse momento e venha ser ministrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo, igreja. Nessa manhã, diga mais forte, diga: nessa manhã, eu entendo e recebo o milagre da substituição. Diga: da substituição. Diga: Jesus tomou o meu lugar naquela cruz e levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Diga: as enfermidades da minha família, do meu histórico familiar. Diga: em nome de Jesus, toda maldição hereditária. Diga: doença hereditária, em nome de Jesus. Diga: o sangue de Jesus está tocando agora. Toca o seu corpo e diga: o meu DNA, o meu DNA, toca aí sobre as suas veias. Diga: Senhor, toca o meu DNA, o meu DNA, em nome de Jesus. Vai repreendendo o mal, vai repreendendo a maldição, vai quebrando. Agora eu estou orando especificamente doenças hereditárias, doenças hereditárias. Todo mundo na minha família morre com a mesma coisa. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus encerrou. O sangue de Jesus encerrou essa maldição. Vai tomando posse, vai encerrando agora. Vai aplicando o sangue de Jesus no teu DNA. Vai aplicando, vai aplicando, vai aplicando. Vai dizendo: Senhor, eu não carrego mais. Eu não carrego mais do meu sangue nenhuma maldição hereditária. Eu não carrego mais do meu sangue fracasso. Oh Deus, eu não carrego falência. Eu não carrego, Senhor, doença. Eu não carrego esterilidade. Eu não carrego, Senhor, diabetes. Eu não carrego, na autoridade do nome de Jesus. Eu não carrego, Senhor, doenças, Senhor, do coração. Senhor, em nome de Jesus, na mente, psiquiátricas, em nome de Jesus. Toda consagração maligna, toda brecha que foi aberta no passado, para que esse espírito de enfermidade entrasse, em nome de Jesus, fora agora, fora agora. Seja encerrado, seja encerrado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade fora. Oh, oh, irmãos, há questões espirituais relacionadas ao que carregamos de forma geracional. Então eu quero que nós possamos, como igreja, agora fazer uma oração de arrependimento pelos envolvimentos que a nossa família carrega. Envolvimentos que hoje repercutem na nossa vida, traz colheita para a nossa vida, traz ataques para a nossa vida. Brechas abertas ao inimigo, brechas de infidelidade, brechas de pecados, brechas de derramamento de sangue, tanto por assassinatos quanto por sacrifícios de animais. Brechas de derramamentos, brechas
brechas de consagrações, por falta de entendimento, não por maldade, mas de envolvimento com as obras das trevas, onde brechas foram abertas e o inimigo foi entrando, e o inimigo foi entrando, e o inimigo foi entrando. Mas agora nós tomamos autoridade, nós vamos arrepender, amém? Por essas práticas, por esses envolvimentos, por esses ataques. Irmãos, isso é muito sério, é muito sério. Mas nós precisamos desse conhecimento e dessa revelação. Nós iniciamos hoje com uma oração de arrependimento, mas tem um processo de cura, de libertação, que o Senhor vai continuar na nossa vida e na nossa geração, por esse entendimento, amém? Amém? Então diga comigo, Senhor Jesus, nessa manhã, eu me arrependo, de verdade, Senhor, eu me arrependo, eu te peço perdão, eu te peço misericórdia, e eu te peço, Senhor, que perdoe a minha família, a minha geração, aqueles que no passado, na minha família, abriram portas para demônios, para espíritos de enfermidade, de morte, de maldição. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Diga, Senhor, eu não peço que os perdoe. Eu te peço, Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque não sou melhor que eles. É a minha família. E eu me coloco na brecha. Nos perdoe, Senhor. Tem misericórdia da nossa família. Quebra toda maldição. Pelo teu sangue, nos dá a tua bênção, nos dá o milagre da substituição. Nós tomamos posse de Isaías 53, 4 e 5, e sobre todos esses males, sobre todas essas maldições, nós lançamos a palavra. Diga, Ele levou sobre si. Ele já levou sobre si. Diga, Ele já foi castigado. Ele já bebeu este cálice. Diga, e sobre a minha vida, sobre a minha geração, não vale encantamento. Está a bênção do Senhor. Está a bênção do Senhor. Diga, Senhor, eu aplico agora o sangue do teu corpo, ferido pelas chicotadas, o teu sangue sobre a minha geração, sobre a minha geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga aí, eu tomo autoridade contra toda enfermidade e eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. De novo, diga, eu aplico o sangue do corpo ferido de Cristo sobre o meu corpo, sobre toda a enfermidade, sobre toda a dor, em nome de Jesus. Diga aí, eu tomo posse das bênçãos descritas na tua palavra, de que sou curado, sou liberto, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Diga, em nome de Jesus, toda enfermidade perde agora a sua força, o seu poder e a sua legalidade sobre a minha vida e sobre a minha geração. E eu levo a cruz onde ela é completamente destruída. Diga, juntamente com todas as suas ramificações, com todas as suas ramificações, tudo
tudo que isso causou, tudo que isso trouxe de mal, nós estamos declarando encerrados pelo poder da cruz e pelo poder do sangue poderoso de Jesus. Termine comigo declarando assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Aleluia. Diga: pelo sangue eu sou liberto, eu sou curado, eu sou livre de toda enfermidade, de todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Só quem recebe vai glorificando, vai adorando ao Senhor.